Tá, que susto! Bom dia, minha gente. Já estamos online com mais um Café com o Evangelho. Uma alegria enorme estarmos com os nossos companheiros. Tem gente que já chegou às 6h20 da manhã. Marcelo Pessoa, ele chega às 6h20 da manhã, já está aí. O Sérgio chegou às 6h30, a Dilma chegou às 6h35, a J. Garuzzi também chegou. O povo não dorme, o povo insônia, acorda cedo. A Lê, tá assustado, Marcelo? É luz demais aqui nessa tela, brilhante, radiante. Olha só, olha este fundo de Rafael branco que ilumina amanhã. É muita gente, Geisa, querida amiga de Rio das Ostras, Alba, o pessoal madruga para estarmos juntos refletindo sobre Jesus, o que significa que é ótimo. O Senhor renova as nossas manhãs e nós já começamos com uma manhã feliz. Bom dia, Henrique Neves. Como você vai? Está bonito com esta camisa nova de gola, uma camisa de gola essa hora da manhã. Está bonito, bancário, está muito bacana. Bom dia, querido. Bom dia, Rafael, bom dia, Marcelo, bom dia, pessoal do chat. Hoje eu vou ao médico, né? Então tem aqueles momentos mais sérios. Você me assustou, cara. Já é março. Já é março. Eu esqueci desse detalhe. Já podemos ir na loja americana comprar enfeites de Natal, porque o ano agora já é diferente, né? Rafael Siqueira, Rafael de Amorim Siqueira. Bom dia, querido. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Henrique. É uma alegria estar com vocês. Muito bom dia a todos aqueles que nos assistem aí pelo chat, pelo Facebook, pelo YouTube do Café com o Evangelho. Que Jesus nos guarde e nos mantenha em paz a todos, viu, gente? É uma enorme satisfação retornar a esse programa. E hoje, assim, do lado de pessoas tão queridas, tão iluminadas, eu só posso me sentir muito bem. O Henrique está com a luz bonita mesmo na testa. Essa luz só pode ser Jesus, como já dizia Roberto Carlos, né? Até baixei a luz aqui. Deixa ela aí. Bem, nós vamos orar agradecendo, já tem ovo de Páscoa na Americana. Nós vamos orar agradecendo a Jesus essa oportunidade, estamos aí com essa alegria, estamos com os nossos irmãos, de podermos falar sobre o Evangelho, de refletirmos. Esperamos, Senhor, que além de reflexões surjam mudanças nas nossas vidas, transformações nas nossas vidas. O Senhor segue firme e nós vamos no teu rastro, buscando beber nesta fonte e não sentirmos mais sede. Nós não queremos sentir nem sede nem fome na alma, Senhor. Nesta manhã, ilumina e auxilia aqueles nossos irmãos que estão sedentos, famintos, que estão enfermos, que estão cansados. Que seja este instante de reflexão algo bom, algo útil na vida dos nossos companheiros. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos ilumine e nos oriente hoje e sempre. Meus irmãos, nós estamos seguindo com o Evangelho por Emmanuel, que é a obra que nós estamos estudando, onde ele faz análises no Evangelho segundo Mateus. Nós estamos em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que fala da mesma forma: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Hoje, Rafael vai nos ensinar nos domínios da paciência, que é uma página que está no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 23, psicografia do nosso querido Chico, e ditado pelo nosso grande amigo espiritual, Emmanuel. Rafael, meu filho, leva a bola até o gol e vamos começar este jogo.
Marcelo, como é que a gente vai fazer? Eu leio um trecho, faço Você... um comentário. Eu sou gago, Rafael, então veja só, eu não posso ler. Gago não lê texto, né? Você vai lendo os fragmentos, vai falando, depois a gente vai fazendo umas inclusões. Vamos destruindo tudo que você fala. Você fala, a gente, né, Henrique? A gente vai construir, acerta. Então, vamos lá, meu filho. Vamos lá. Meus amigos, eu sempre que pego qualquer texto de Emmanuel, seja da coleção Vinha de Luz, seja desses livros em que ele comenta as pérolas do Evangelho, eu gosto de começar pela própria pérola do Evangelho, que o Marcelo já leu para a gente. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Olha o convite que Jesus nos faz logo nessa manhã tão bonita aí de terça-feira, para nós brilharmos a nossa luz, para nós mostrarmos ao mundo aquilo que nós viemos fazer, para nós nos colocarmos em ação, para nós fazermos o bem que estiver ao nosso alcance. Porque não se esconde uma luz, não se esconde uma candeia debaixo do alqueire e nem se coloca uma cidade iluminada, se esconde uma cidade iluminada. E da mesma forma nós devemos estar no mundo e mostrar os nossos valores e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Ou seja, existe um provérbio oriental que eu gosto muito de citar que diz assim: é melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão. Porque hoje nós temos dias de escuridão, dias de trevas, dias em que as dores chegam para todo mundo. E nós temos sempre duas opções. A primeira delas, reclamar, lastimar, achar que tudo está ruim, fazer igual aquele personagem do programa do Zé Colmé e Catatal, que chamava Hard, andar com a cabecinha baixa. Ó vida, ó céu, ó azar. Exato. Ou fazer a nossa parte, fazer diferente, dar o nosso melhor sorriso, procurar sermos pessoas agradáveis, procurar sermos pessoas iluminadas, porque ser iluminado não é ser Chico Xavier, não é ser Mahatma Gandhi, é ser, dentro das nossas possibilidades, aquilo que nós podemos ser. Quando eu encontrei o Marcelo e o Henrique aqui hoje de manhã, eu pensei, estão brilhando a luz dele, porque vejam, 7 horas da manhã podiam estar deitados debaixo ali do edredom, porque aqui em Niterói hoje está friozinho, acho que em Rio das Ostras e Cabo Frio não, mas estamos aqui, estamos tomando o nosso café, estamos falando de Jesus, estamos conversando no bem, e isso é brilhar a nossa luz. Brilhar a luz não é fazer coisas grandiosas, mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance com o melhor das nossas boas intenções. Então, fazendo assim uma ponte com o título da lição, nos domínios da paciência. Pode parecer assim, puxa vida, como Emmanuel vem falar de brilhar a luz com paciência. Porque paciência é a ciência da paz, como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles. Mas ser paciente não é ser passivo, não é ser inerte, não é ser indolente, não é ser negligente, não é sentar no sofá dentro de casa e esperar as coisas acontecerem. Pelo contrário, ser paciente é ser ativo, é brilhar a nossa luz, é ter paciência com aquilo que eu não posso modificar, mas ser corajoso para modificar as coisas que eu posso. Então, ter a ciência da paz, ser paciente é conseguir brilhar a nossa luz. Daí nós fazemos o link entre o título da página e aquilo que Emmanuel extrai do Evangelho de Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. E eu vou começar a ler aqui, Marcelo, depois vocês começam aí a destruir. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo deixar como está para ver como fica. E eu gostei muito dos termos de Emmanuel logo nesse primeiro parágrafo, porque Emmanuel costuma ser comedido nas suas colocações. Ele que vem de encarnações como padre, como religioso, sempre muito professoral, aqui ele usou termos para chacoalhar com a gente, usou termos para mexer com o nosso brio, porque vejam os termos. Admitimos que paciência é cruzar o braço, não é cruzar os braços. Quando a gente cruza os braços, nós estamos sendo passivos e não pacientes. Nós estamos sendo negligentes ao invés de agir. Mas ele usa aqui um outro termo que é para mexer com os nossos brios. Preguiçosa lamentação. Porque ser paciente é exatamente o contrário.
é nos pôr em ação, evitando a preguiçosa lamentação. Então, Emmanuel nos convida a deixar a lamentação, a deixar a postura da queixa, a deixar nesses dias difíceis tão somente de engrossar o coro daqueles: tudo está ruim, o mundo está de ponta cabeça, as pessoas, enfim, não são pessoas confiáveis, e fazer exatamente o contrário, a nos unirmos numa corrente do bem para nós modificarmos esse estado de coisas. Vou deixar o Marcelo e o Henrique falarem também, porque senão eu conduzo aí numa palestra. Não, sabe que eu fico vendo essa parte inicial aqui, Rafael e Henrique, me chama muita atenção, porque a questão de ser ativo ou de ser passivo em relação à vida diz respeito ao seu interesse. Às vezes as pessoas são extremamente pacientes e confundem essa paciência com o processo de acomodação. Quando você se apaixona, né, e você mora em Itaperuna e arruma uma namorada em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, você fala assim: Rafael, você está namorando lá de Belo Horizonte? É ali. Então, quer dizer, você vence todas as barreiras quando te interessa. Entretanto, quando você não identifica interesse e não determina motivação para aquilo, você fica passivo esperando o mundo mudar. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas não se motivam. Inclusive, a paciência, como você falou, a arte de viver a paz, precisa ser motivada diariamente. As pessoas, elas têm que se motivar. A motivação é diária. A gente está vivendo muito uma época muito motivacional, muito ligada à autoajuda, e as pessoas não compreendem que isso é um exercício diário, buscar uma atitude pacífica ante uma conturbação, ante uma situação de guerra. E o que eu estou percebendo hoje é uma exaustão. As pessoas cansaram sem nem combater. As pessoas estão exaustas sem nem combater. Henrique? Eu tendo a concordar com você, Marcelo, de as pessoas não cansadas sem combater. Eu só vou adaptar um pouquinho para me tornar mais suave para mim. Eu acho que as pessoas combateram a luta errada. Talvez. As pessoas combatem todo dia alguma coisa, só que eu acho que elas estão correndo errado, elas se perderam um pouco nesse sentido de que deixaram a materialidade tomar conta, né? Elas estão muito preocupadas com a vida daqui. E aí, é engraçado, e é mais cansativo. Eu vejo futebol e eles falam assim: quem corre errado, corre 2 vezes. Quem está batalhando por algo que não é para ser, cansa mais, porque é mais esforço. Então, as pessoas estão cansadas, mas elas não percebem que não é parar de tentar, é tentar outra coisa. E não tentar a mesma coisa sempre, entendeu? Não sei se eu... Exatamente. Rafael, meu filho, abre esse microfone e corrija a gente. Não, eu acho que vocês estão certos. Eu acho que a gente tem agora que seguir aqui. Olha, já estão surgindo várias considerações, várias perguntas aí. Vocês fiquem à vontade para poder começar a interagir, trazer para a nossa discussão. Érico Nogueira da Silva. Bom dia, trabalho em banco. Eu também. Estou há quase 21 anos no Banco do Brasil. E me sinto sufocado por conta das cobranças abusivas humanas, metas e resultados todo dia. Como conseguir ter paciência nesse ambiente? Estou cansado e adoecendo. Érico, meu amigo, a sua pergunta é uma pergunta que nos abre margem a inúmeras reflexões. Porque, vejam, nós temos hoje uma estimativa de 7,8 bilhões de pessoas no mundo. São 7,8 bilhões de pessoas que têm dificuldades, que têm dores, que têm problemas, um pouco mais, um pouco menos, mas não tem ninguém que está assim, vamos utilizar de uma palavra bem interiorana, numa maciota, numa vida tranquila, numa vida pacífica. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas metas, os nossos desafios. Nós temos que aprender dentro do nosso dia a dia a lidar com essas cobranças. Porque, vejam,
se a gente começar a interiorizar isso de uma forma muito grave, muito desumana, conforme as outras pessoas trazem para a gente, nós vamos adoecer. Mas nós não podemos dar esse poder às outras pessoas, porque quem diz de nós mesmos somos nós. Como serão os nossos pensamentos? Como serão as nossas atitudes? Então o mundo pode berrar do lado de fora. As pessoas podem nos exigir, podem nos impor metas de comportamento, até metas no ambiente profissional, mas eu tenho ao meu lado a minha serenidade, o meu equilíbrio, o meu campo de bom senso para poder discernir. Bom, se o chefe está me trazendo metas que são, em tese, incumpríveis, eu vou fazer o que eu posso e, dentro da serenidade, não vou adoecer por conta disso. Até porque eu preciso do trabalho para, no final do mês, pagar as minhas contas. Então, vejam, isso é um processo de autoconhecimento, de interiorização e de saber, tal qual Joana de Ângeles nos coloca num livro formidável chamado Desperte e Seja Feliz, no capítulo 20, nós somos o grande médico de nós mesmos, ou seja, nós temos um médico interno. Se o outro nos traz doença, eu posso ser a paz, eu posso ser a saúde, eu posso comandar a minha vida dizendo, eu serei saudável, eu serei tranquilo, eu permanecerei sereno diante daquilo que o mundo me coloca. Agora, se eu não estou conseguindo, eu posso pedir ajuda. Ajuda na casa espírita, conversar com alguém, reforçar-me no culto do evangelho do lar, reforçar-me nas leituras edificantes. E se a situação ainda estiver, vamos dizer assim, difícil, eu estou fazendo hoje um segundo curso universitário, que é o curso de psicologia. Nós temos excelentes profissionais que podem nos ajudar. Porque, às vezes, a interiorização de algo difícil vai muito da minha forma de ver as coisas. Então, eu posso, junto com um profissional adequado, um profissional experiente, ir modelando a minha forma de ver as coisas para que, diante de grandes pedras, eu possa ver obstáculos transponíveis. Então, isso é toda uma forma de eu me rearranjar internamente. Mas tenha certeza, Jesus e os bons espíritos estão do seu lado. E você pode vencer tudo isso. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, Rafael, vamos seguir. Que tem mais dicas para todos que nos assistem hoje aqui. Exato. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Vegetais humildes devastados no tronco não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Aqui Emmanuel faz uma espécie de maiêutica socrática, porque ao invés de ele começar respondendo o que é ser paciente, ele faz uma pergunta. Como se comporta as nossas células? Como se comporta a natureza? Elas ficam passivas ou se fazem ativas? E o primeiro exemplo que ele traz é das células orgânicas. Quando ocorre qualquer tipo de invasão no nosso organismo, seja um vírus, seja uma bactéria, como se comportam as nossas células? Elas deixam que nós adoeçamos ou elas resistem? Elas agem passivamente? E olha a frase que Emmanuel coloca. Estabelecem processo de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea. E a palavra é trabalhando, ou seja, em todos os momentos da vida nós vamos trabalhar, nós vamos agir. Você se lembra, Marcelo, da pergunta que Paulo fez a Jesus na estrada de Damasco? Que queres que eu faça? A pergunta não era, Senhor, que queres que eu deixe de fazer? Porque a conduta é ativa, a conduta é a conduta da ação. Quando nós vamos na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais. Bom, para que eu faça o bem, bastará que eu deixe de fazer o mal? E olha a resposta dos bons espíritos. Não. O homem tem que fazer o bem no limite das suas forças, porque responderá por todo o mal, responderá pelo mal decorrente do bem que deixar de haver praticado. Ou seja, nos dias de hoje, não adianta, eu vou utilizar aqui de um exemplo bem simples, não jogar lixo no chão. A nossa proposta é, quando encontrar o lixo no chão, ir lá e retirar. Porque de não fazer, a gente ainda se encontra na primeira revelação.
não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, mas a proposta de Jesus é diferente. Eu já não roubo mais, já é uma proposta, mas hoje eu vou dar coisas, dar de mim. Eu já não mato mais, já é uma virtude, mas a proposta hoje é eu elevar vidas, ajudar outras pessoas. E aí nós vamos compreendendo que ser paciente no mundo de hoje é estar em ação durante todos os momentos. Mas eu gostaria, assim, uma das coisas que eu observo é que essa parte que fala sobre o organismo fisiológico me arremete a uma coisa. Quando eu estava, antes de nós começarmos lendo, eu pensei, quando você tem uma infecção, o médico diz para você assim, repousa. E aí, enquanto o corpo repousa, o organismo luta, ele está trabalhando. Quer dizer, nunca há uma inatividade. Você está repousando, mas o seu organismo está ativíssimo, as suas células estão produzindo lá os leucócitos para fazer. Então, eu vejo que uma das questões ligadas à paciência é você reconhecer que em determinadas horas que você tem que parar. Que você tem que parar de reclamar, que você tem que parar de blasfemar, que você tem que parar. O que não significa estar inativo, né? Às vezes você tem que silenciar. Uma das coisas mais complexas em meio aos combates existenciais é você silenciar e conseguir estar operante. Porque as pessoas elas acham que o silencioso não está operando, não está fazendo nada. Existe uma questão que nós temos assim, todo o nosso ofício tem que ser visível. E nem sempre ele é visível. Muito do nosso ofício é invisível. O ofício da pacificação é um serviço íntimo que só você vê, né? Que só você vê, mas, entretanto, a gente vive numa sociedade que quer expor o seu trabalho, quer ser enxergada. Ela não se sacia em se auto-enxergar e entender que está sendo enxergada por Deus. Então você vê os grandes homens, os grandes pacificadores, não eram passivos, mas o que eles faziam em primeiro lugar era a nível íntimo, era uma coisa que ninguém via, e porque ninguém via, vinha a outra questão, ninguém compreendia. Como é que ele aguenta isso calado? Como ele é passivo? Não é, ele está guerreando dentro de si, está trabalhando dentro de si, enquanto ninguém vê. Mas a gente vive numa sociedade exibicionista que precisa que alguém identifique a nossa luta. Será que precisa que alguém identifique a nossa luta para que a gente encontre ânimo nisso, né? Abram seus Eu acho microfones. que. Desculpa. É que eu tô com aliás, cabe uma indicação para o Brasil. Se vai fazer uma obra, contrate esses pedreiros aqui de casa, aqui do lado, os vizinhos, porque não tem dia ruim, não tem tempo, não tem chuva, não tem sábado, não tem domingo, não tem carnaval. Eles trabalham de segunda a segunda e religiosamente, 6:30 da manhã, eles já começam a marquita. Quer dizer, já estão de roupa trocada, trabalhando. Fica a indicação aí para o Brasil. Telefone. Eles são bons. Mas sobre isso aí, Marcelo, que você estava falando, o que eu achei interessante do texto e o que eu acho que é o que dá o bug, o travamento, é que ele fala que quando o corpo trabalha, na analogia que ele faz, quando o corpo trabalha, as células voltam às suas finalidades, né? Preenche ao que era. E eu acho que o grande problema do ser humano, na verdade, é, primeiro, não saber o que é, esquecer para o que veio. E aí, quando a gente entra em conflito, a gente não consegue preencher a sua finalidade. A gente acaba preenchendo com outras finalidades. E aí, de novo, entra no processo, com analogia para o corpo humano, entra no processo inflamatório, a gente vai recuperar para voltar ao que era. Mas o que era? A gente não sabe. Aí tenta de novo, tenta outra. E a gente fica sempre nesse processo inflamatório dentro da gente, que aí a gente não consegue se ver no próprio corpo, se ver no trabalho, a gente procura realização. Aí entra aquilo que você falou. Será que precisa realmente as pessoas saberem? Precisa, às vezes, porque a pessoa não se conhece, não se reconhece. E aí ela precisa de uma afirmação. Se ela não busca, não reconhece a afirmação nela mesma, ela precisa de alguém dizer que ela está fazendo está certo. Porque ela não tem aquele reforço positivo, ela não sabe, né?
entendeu? E aí eu acho que entra nesse processo informatório sempre na busca, que eu acho que a gente confunde muito, por exemplo, o trabalho é lei fundamental. Ok, mas a gente não pode ver para trabalhar num sistema econômico único, exclusivo, acordar, ir para o trabalho, ficar lá até 10 horas da noite, voltar para casa cansado, dormir, acordar, ir para o trabalho. O trabalho é mais do que o nosso emprego. O trabalho é nosso trabalho com sociedade, é o trabalho com nossos irmãos, com nossos familiares. É mais amplo do que o nosso emprego, né? E a gente, às vezes, não se perde. Talvez tenha falado besteira. Rafael, por favor, corrija. Olha, a gente nunca fala besteira quando está falando do Evangelho. Cada um traz a sua consideração e a soma das considerações é que trazem o todo da melhor interpretação. E eu aprendi isso estudando o judaísmo, porque os nossos irmãos judeus dizem que toda escritura ela tem 70 possíveis interpretações. O número cabalístico dele. Quando eu trago uma interpretação, eu apenas peguei uma parte do todo. O Marcelo vai trazer outro, o Henrique vai trazer outra, e depois nós vamos chegar naquilo que é o denominador comum. E isso nos faz mais humildes, isso nos faz cientes de que nós temos os nossos pontos de vista. A verdade está em Jesus, a verdade está no amor. E por isso nós estamos estudando paciência aqui hoje. Porque se a paciência é uma virtude ativa, nós precisamos ser ativos em relação às outras pessoas, compreenderem como elas são, com as suas qualidades, com os seus valores, aprendendo a admirá-las pelo que elas representam. Não considerando as pessoas como inimigas, como adversárias, mas pessoas que são iguais a mim, pessoas que vieram somar para nós construirmos um mundo melhor. Mas vamos seguir aqui, né, Marcelo? Vamos lá, porque paciência não é conformismo. Paciência não é conformismo. Aliás, eu marquei essa frase aqui, Marcelo, como talvez assim o grande refrão do texto do Emmanuel. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. A gente poderia falar sobre isso aqui o resto da semana, porque isso aqui dá margem a gente discutir muitas horas. Paciência não é conformismo. Muitas pessoas acham que ter paciência é se conformar. Bom, eu estou aqui no meu karma, eu estou aqui me melhorando. Não é isso. Quem acha que karma é ficar dentro de casa, aceitando as coisas, achando que Deus é padrasto, achando que eu estou no mundo para sofrer, não entendeu a doutrina espírita. Doutrina espírita é libertadora. Doutrina espírita é a doutrina da transformação, da alegria íntima, de eu fazer os meus melhores esforços para o mundo mudar, para eu modificar as minhas lentes. A doutrina do karma, na verdade, ela é uma palavra do sânscrito que quer dizer reação, efeito. Bom, se eu tenho hoje reações que me são negativas, eu posso plantar coisas melhores a cada dia para poder transformar o mundo partindo da minha realidade íntima. Então, saiamos do nosso conformismo, saiamos daquela atitude de muitas vezes, eu não quero me indispor com ninguém. Muitas vezes eu vou me indispor, porque se a pessoa está fazendo algo que é negativo na sociedade, fazendo algo que não eleva, eu vou dar a palavra e vou me dispor com ela. Não que eu esteja brigando, mas que eu estou sendo o sal da terra, a luz do mundo. Nós vemos hoje muitos cristãos de braços cruzados. E eu aprendi com José Raul Teixeira, que é um grande mestre para mim, eu estou na Sociedade Espírita Fraternidade, que nós, os cristãos, não podemos cruzar os braços. Porque quando a gente está diante da coisa que não está de acordo com o Evangelho, nós não precisamos ser violentos. Nós não precisamos partir para vias de fato, mas nós podemos ser aqueles que trazem a palavra do que está no Evangelho, vive o Evangelho de Jesus. E eu gosto, Marcelo, de me mirar em exemplos, porque Mohandas Karamchand Gandhi. As pessoas acham que Gandhi é o seguinte, ele ficava lá dentro do seu cubículo fazendo orações o dia inteiro, fazendo meditações. É engano. Gandhi ficava na rua fazendo marchas, fazendo protestos pacíficos, conversando com as pessoas o dia inteiro. E ele conseguiu revolucionar um país na proposta da Ahimsa, não violência, para poder tirar a Índia do tacão do Império Britânico. Quando a gente pensa em Nelson Mandela, ele não ficava dentro da sua casa, pelo contrário, ele arregimentava pessoas para resistir.
resistir com serenidade, resistir com pacifismo. Por conta disso, ele ficou preso 27 anos. Quando ele saiu, vocês acham que ele foi se vingar? Não. Ele foi unir a África do Sul no propósito da paz. Quando nós pensamos em Martin Luther King Jr., que era um pastor da Igreja Batista, ali no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, todo mundo pensa que ele ficava dentro da sua igreja só pregando o evangelho. Não, ele vivia o evangelho. Ele coordenava marchas de Selma, Montgomery, marchas até Washington, e num dos seus discursos ele disse: eu tenho um sonho, o sonho de que meus filhos não serão julgados pela cor da sua pele, o sonho de que os homens se compreenderão como irmãos, o sonho de que os tanques de guerra serão transformados em arados para alimentar as pessoas. Então, seja, nenhum deles se conformou com as mazelas do mundo, se conformou com as injustiças, com as desigualdades sociais. Eles lutaram. E qual é a diferença? Lutar pacificamente, lutar com bom senso, lutar com razão, porque hoje nós reclamamos das coisas, reclamamos da malversação dos costumes, reclamamos da corrupção, e o que a gente tem feito para o mundo ser diferente? Será que a gente está só dentro da nossa casa, engrossando o couro daqueles que permanecem inertes, ou será que nós estamos fazendo a nossa parte? Eu acho que a gente tem que reconhecer a dificuldade, mas com disposição trabalhar para afastá-la. E Emmanuel aqui nos dá a chave: sem atitude extremista. O que é a atitude extremista? A violência. A atitude extremista é quando eu acho que eu sou melhor do que a outra pessoa. A atitude extremista é quando eu começo a guerrear com a outra pessoa considerando adversário. Não, eu vou lutar por um mundo melhor fazendo o que está ao meu alcance, usando as redes sociais para trazer coisas positivas ao invés de fake news. Posso até fazer protestos pacíficos, sem quebrar as coisas, sem discussões, mas eu posso estar no mundo sem ser do mundo, trabalhando para Jesus. Acredito, inclusive, que essa paciência tem que ser exercida em relação até a gente mesmo, a autopaciência, né? Porque há pessoas que querem fazer a transformação. A pessoa, quando chega no centro espírita, né? Agora as casas estão fechadas, a gente assiste isso há muito tempo. O sujeito chega no centro espírita, ouve aquilo, fala: eu quero isso amanhã na minha vida. Aí ele vai, se massacra, se mutila, mente para si mesmo com transformações que não são reais e sofre. A mudança, ela precisa ser um processo. Olha, existe uma diferença entre crescer e inchar. Todo inchaço é doença. Tudo que incha está doente. Então, ninguém está pequeno hoje e enorme amanhã. Se isso acontecer de hoje para amanhã, você está inchado. E inchaço, sinal de doença. O crescimento, ele é gradativo. Inclusive, o crescimento espiritual. As pessoas se machucam quando elas não exercem a paciência, quando elas descobrem o bem e elas querem viver esse bem, sobrepor esse bem em cima de uma vida de equívocos, de uma noite para o dia. As pessoas falam muito sobre Paulo de Tarso e a mudança. Paulo de Tarso foi chamado em Damasco, mas depois ele foi levar 4 anos meditativos para transformar, para aplicar aquilo com a Acta e Prisca, está lá no livro Paulo Estevão, e poder retomar, recomeçar. Então, inclusive, é preciso a gente exercer essa paciência com a nossa vida, uma paciência ativa, de levanta e decai, de levanta e decai, até que uma hora você vai experimentar um pouco mais de misericórdia com você. Pessoas que se fazem muito mal. Também não é ser permissivo com você o tempo inteiro, mas entender que a natureza não dá saltos para o outro, nem dá saltos para mim. Ela está acontecendo o mecanismo ali, né? Quer falar, Henrique? Deixa eu fazer uma pergunta. O Rafael está aí para responder todas. Rafael está aqui para responder. Oráculo Rafael. Olha só. Oráculo gente, Rafael. Gente, a natureza não dá salto, a gente não pode ser permissivo com a gente, mas a gente entende que a gente está fazendo um guia prático. O Evangelho é um guia prático de vida. A gente está traduzindo a vida, né? E a gente tem a nossa vida, que a gente não dá saltos.
E a gente não consegue ainda atingir o nível de iluminação, evolução, amor, denominação do texto. A gente não consegue ser assim. Então, no meu pensamento, a primeira coisa que eu faço é, primeira coisa que eu vejo na teoria da coisa da vida aí, a gente sempre pede o mais para conseguir o menos, em questão de movimento social, né? A gente entende que paciência não é conformismo. Mas se eu não sei ser paciente, é melhor ser conformista ou inconformado? No sentido de, se eu não sei nutrir essa paciência saudável, essa paciência com amor, essa paciência que eu sei que a pessoa está errada e vou com amor para ela corrigi-la. E vou lutar veementemente por isso. Mas se eu não sei fazer isso ainda, se eu tento e falho miseravelmente, é melhor eu falhar miseravelmente e aí acabar sendo impetuoso, raivoso, nervoso, ou silenciar e abrandar? Rafael, meu filho, essa é difícil, Rafael. responde. Henrique, enquanto você fazia a pergunta, eu pedi ajuda aos universitários. Eu falei, olha, ele está me fazendo uma pergunta tão difícil que eu subi um pouco a antena e pedi assim, ó, vocês me ajudem, porque essa daí eu não consigo responder. Ou eu pergunto para o Marcelo, ou eu devolvo a pergunta para o Henrique, ou eu jogo para o pessoal que está na internet. E vem uma sugestão na minha cabeça assim, olha, nós não precisamos ir nem à costa, nem ao mar. Nós podemos ser nós mesmos. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos criados para alcançar as estrelas. E nada obstante nós ainda não somos esses seres perfeitos, iluminados, que nós queremos ser, nós estamos a caminho. É bem verdade que nós não temos a paciência que gostaríamos, mas toda caminhada de 1000 passos, ela começa no primeiro passo. Então eu não preciso hoje, Henrique, ter o grau de paciência que eu gostaria, mas isso não significa também que eu preciso ir para aquela atitude da irresignação. Eu não preciso ir do 8 ao 80. Eu posso ser o que o Rafael consegue fazer. E o Rafael, muitas vezes, no ambiente de trabalho, ele é super impaciente, ele é uma pessoa que se irrita, e isso é normal. Porque quando nós lidamos com sentimentos, sentimentos não são lineares. Nós somos pessoas que transitamos em faixas. Às vezes a gente está lá em cima, naquela coisa de querer ir às forras, de querer dar uma resposta. Outras vezes a gente volta, consegue amainar, consegue sintonizar com os benfeitores. São as nossas lutas de cada dia. Então, quando a gente traz assim aquele estereótipo, porque é isso que muitas vezes o espírita faz, colocar um padrão de comportamento para a sua vida, a gente se frustra muito. E dentro da psicologia, a frustração, ela nos faz muito mal. Porque a pessoa frustrada, ela perde o próprio sentido existencial. Então, a sugestão que me veio é, nós buscamos avançar, mas enquanto a gente não avança, a gente vai sendo nós mesmos, porque nós temos sombra, nós temos luz. E essa caminhada é uma caminhada dentro das nossas possibilidades. É uma reforma íntima sem martírios, porque eu não consigo dormir Rafael hoje e acordar Marcelo Turra amanhã. É um gozador, né? Eu gostaria. Quando eu olho, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu gostaria na minha vida de ser Francisco de Assis, porque é a pessoa que eu mais admiro. Mas eu estou tão longe, mas tão longe, que eu hoje prefiro ser o Rafael, que ama Francisco de Assis, do que querer fazer o que ele faz. Porque eu não consigo doar as minhas coisas. Eu não consigo viver para as outras pessoas igual ele vivia. Então eu vou fazer o que está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance hoje? Acordar às 7 horas da manhã para fazer um programa com vocês. Ler o Evangelho de Jesus todos os dias. Dar uma cesta básica. Não virar o rosto na rua quando alguém me pede R$2. Porque muitos de nós ainda viramos o rosto. Ficamos com ignorância com as pessoas. Então o que eu posso fazer é o que Deus espera de nós. As pessoas se frustram porque querem fazer mais do que elas conseguem. Mas isso é uma trajetória. E toda trajetória, ela se dá com respeito à nossa individualidade. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina proibitiva.
nem é uma doutrina permissiva. Ela é uma doutrina reflexiva, porque nós vamos refletir sobre a vida, refletir sobre nós mesmos e nos amoldar às nossas possibilidades, sabendo que quando a gente está com Jesus, ele aumenta as nossas possibilidades. Gente. Então vamos seguir agora, que daqui a pouquinho tem relógio botando. Tá ótima a conversa. E detalhe, vira o rosto. A chefe tá gostando. Então, tá a lá. A chefe tá gostando. Então, é que nós ensaiamos ontem. Eu posso fazer só uma piadinha? Só uma piadinha? Na próxima encarnação, eu podia nascer como Francisco, né? Pelo menos um Francisco, só o nome, já tá bom pra mim, já é um avanço, né? Mas, Henrique, você tem nome de rei, Henrique. Então, Henrique VIII. Tá mas rei não é Francisco. Mas eu já tô em outro nível. Eu acho que eu errei nisso aí. Eu fui nessa mentalidade anterior, entendeu? Eu quis ser rei. Agora eu acabei Francisco, na próxima. Vamos lá. Sejam como sejam. Os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa, que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardear superioridade. Caramba, aqui Emmanuel, ele vai ao X da questão. E não é o Ike Batista, é o Emmanuel, porque sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Ou seja, com paciência nós conseguimos fazer tudo. Agora, a paciência é de acordo com a nossa atitude, mas o tempo é de Deus, porque tem muitas pessoas que acham que eu vou ser paciente e vou conseguir as coisas ao meu tempo e ao meu modo. A gente precisa lembrar da paciência de Jó, que perdeu tudo, perdeu os parentes, ficou na miséria, ele que era um homem rico, e depois de ter a sua fidelidade a Deus provada, é que ele foi recuperando as coisas. Então, Emmanuel nos traz aqui uma belíssima imagem, dizendo que ter paciência não é ter complacência com o sorriso da leviandade. Isso aqui é forte, porque muitas vezes a gente, para não se indispor, a gente começa a ser complacente com as pessoas que estão agindo errado, para poder agradar, para poder não entrar em atrito. A gente muitas vezes quer estar com todas as pessoas para não estar em indisposição com elas, mas ser paciente é exatamente o contrário. É você ser a voz, epa, isso aqui não está certo, vamos agir diferente. Ah, mas a pessoa não vai gostar de mim. Como a gente se preocupa com a opinião das outras pessoas. Como a gente se machuca se o outro me achou feio, me achou magro, achou que eu não tenho condição de fazer uma palestra espírita, achou que eu não tenho condição de participar do programa Café com o Evangelho. Se eu estou fazendo o meu melhor, se eu estou com a minha consciência tranquila, quem diz isso é Manuel Filomeno de Miranda. Paciência é ciência da paz. E para você ter paz, você tem que ter consciência tranquila. Se estão marchando 100 pessoas, tem um marchando diferente. A gente tende a achar que o que está marchando diferente é o que está errado. Visão do mundo. Mas aquele que está marchando errado, se estiver de acordo com Jesus, ele é o que está marchando certo. Então a gente tem que conformar os nossos atos a Jesus. Porque hoje todo mundo, de uma forma geral, quer arrumar alguma forma de pagar menos imposto de renda, quer ser esperto. Mas Jesus nos diz, dai a César o que é de César. O imposto é caro, nós podemos lutar para diminuir o imposto, mas eu não posso sonegar, porque aí sou eu que estou errado. Então eu trago isso numa metáfora para a gente saber o seguinte, se o mundo se indispõe contra mim, mas eu estou a favor de Jesus, eu devo manter a minha coerência. Porque uma vez Chico foi até Emmanuel e disse, Emmanuel, eu estou perdendo a minha paciência, porque as pessoas me chamam de macumbeiro, dizem que eu tenho pacto com o diabo. E Emmanuel disse assim para ele, mas Chico, o que elas estão falando está correto? Olha, não estão correto, porque eu acordo cedo, eu vivo para Jesus, eu dou passividade aos espíritos, eu escrevo livro, eu atendo pessoas. E Emmanuel deixou uma frase para Chico assim, olha, se o que as pessoas estão dizendo está incorreto, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Agora, se o que elas estão dizendo serve à sua vida, aprimora-te e corrige-te. Ou seja, não demos a opinião das outras pessoas mais do que elas merecem. Possamos nós fazer a nossa parte e seguir em frente. Com paciência, sem ser blandicioso com o erro, mas sem nos acomodar nos momentos de agir. Rafael, o Evangelho, ele tem várias
pérolas. E, assim, uma das lições mais fabulosas, tem grandes parábolas, mas uma das lições mais fabulosas é como Cristo reage quando o centurião esbofeteia na frente do sumo sacerdote. Jesus é levado, como todos sabem que estão aqui assistindo, à presença do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás, e ali na frente um centurião covarde, para botar Jesus de joelhos, esbofeteia a cara do Cristo e lança o Cristo ao chão. Jesus, então, se levanta pacientemente, olha para ele e diz assim: se eu te fiz algum mal, me diga onde eu errei. Mas se eu não fiz nada, por que me agrides? Cara, isso aí, eu tenho levado essa frase na minha encarnação, diante de cada agressão que eu recebo. Se eu te fiz alguma coisa errada, me diz o que eu fiz para eu corrigir, sinceramente, porque eu não sou perfeito. Agora, se eu não fiz, por que você está fazendo isso? E aí você transfere para o outro a reflexão do mal que ele te levou. Então, assim, é uma das frases, tem algumas frases poderosa. O Evangelho é frase poderosa. Essa é a da mulher adúltera, aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. São construções para o infinito. Você vai viver a sua vida inteira. Você vai chegar no patamar, no ápice da sua evolução, e isso vai estar servindo. Se eu te fiz algum mal, me diga onde eu errei. Agora, se eu não te fiz nada, por que me agrides? Né? Isso é o ato de pacificar a violência recebida. É o mestre em ação. Poderosíssimo, absoluto. Absoluto. Henrique, se eu te fiz algum mal, por que me agrides? Não, eu só fico fazendo assim, rapaz, eu tenho que voltar. Cada vez que vocês falam, eu adiciono uma encarnação para mim. Essa eu vou voltar para aprender essa aí. Eu vou voltar para aprender essa aí. Eu já estou devendo as 10. Eu acho que talvez o pai de fazer café, porque eu já acumulei algumas. Já tá bom, já peguei minha tarefa de casa, já tá pronta já. Não, para. Nossa. Se eu te fiz alguma. Eu acho fabuloso essa questão de pacificador. Rafael, vamos seguir, que já falta. A hora tá, como diria, avoando. Nem vamos lá. Boa, vou até o final agora. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral. Conquanto semelhante atitude, às vezes, nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou acompliciar-se com o mal. Bom, vou falar pouco aqui agora para deixar o Henrique e o Marcelo falar. Ser paciente não é ser passivo. Essa é a primeira mensagem do texto. Ser paciente não é ser conivente. Nós não podemos estar no mundo e sermos coniventes com o erro, porque foi Jesus que nos ensinou dessa forma. Ele aceitou a cruz no martírio, ele aceitou ser esbofeteado, ele aceitou a coroa de espinhos, mas ele em nenhum momento coniviu com o erro. Ele em nenhum momento passou a mão na cabeça daqueles que erravam. Tanto que há uma mensagem mal incompreendida do seu evangelho, que nós podemos depois fazer um programa só para falar dessa mensagem, que é quando ele faz a purificação do templo. Porque haviam pessoas vendendo os bens do evangelho. Haviam pessoas que usavam o templo para fins espúrios, mas ele não concordou com nada daquilo. Ele não foi conivente com aquilo, assim como não foi conivente com os fariseus. Na sua palavra profética, brancos por fora, caiados, mas cheios de podridão por dentro. Porque Jesus sabia corrigir o erro, mas sem verberar contra a pessoa. Porque ele sabia que as pessoas são espíritos imortais, são pessoas que vão se iluminar. Então, ser paciente é ser paciente com o ser humano, mas nós não sermos coniventes com o erro. Daí a gente pode voltar lá no Velho Testamento, no capítulo 33, versículo 11 de Ezequiel, quando ele nos diz assim: Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Então, ser paciente é saber que quando eu olho uma pessoa, seja uma pessoa criminosa, seja uma pessoa que ainda é um rival meu, um adversário, uma pessoa que eu não quero bem, é ser paciente com ela. Mas não ser conivente com aquilo que ela fez de errado. Não aceitar aquilo que ela fez de errado. Ou seja, eu agasalho a pessoa,
mas não agasalhe o erro. Esse talvez seja o grande chavão da paciência, porque chegam muitas pessoas na casa espírita, chegamos nós próprios com inúmeros vícios. E qual é a proposta? Vencermos a nós mesmos, vencermos os nossos vícios, não vencer as pessoas. As pessoas nós devemos agasalhar, nós devemos abraçar. Por isso nos diz Chico Xavier, as pessoas nós devemos respeitar da forma como elas são. O que nós devemos vencer são os vícios. Capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar suas más tendências e as suas más inclinações. Ou seja, nós não estamos no mundo para vencer o outro, para vencer os vícios. Para vencer o que no mundo nos impede de ser feliz e de angariar a paz. Para isso nós precisamos paciência. Paciência com o momento que estamos vivendo. Paciência com o outro que não é igual a nós, mas audácia para vencer o erro, audácia para vencer a dificuldade, audácia, porque se o mundo está pegando fogo, eu não vou colocar mais fogo, eu vou agir com gentileza, eu vou ser tal qual o pequeno beija-flor, que pegava gotículas de água lá no oceano e ia apagar o fogo, e tinha um elefante com a tromba enorme, porque usualmente no mundo nós temos mais elefantes com trombas enormes do que beija-flores. E o elefante, ô beija-flor, o que você vai fazer? Essa gotinha aí, você acha que você vai apagar o fogo? E ele dá aquela resposta formidável. Olha, talvez se eu tivesse uma tromba grande igual a sua, eu poderia estar fazendo mais. Mas com o meu biquinho eu estou fazendo a minha parte. Ser paciente é fazer a nossa parte. Ele respeitou o elefante. Sabia que o elefante teria o momento dele. Deu até uma deixa. Olha, com essa tromba aí eu podia fazer mais. Mas continuou ali fazendo. Então, eu acho que a lição da paciência é a lição da atitude perante o erro no mundo, mais do acolhimento com aqueles que erram. Assim, temos que separar ainda a paciência individual com a paciência social, da sociedade. Porque às vezes é fácil você ter paciência com a problemática de uma pessoa. Entretanto, lá, como Santo Agostinho vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, acho que Bem-aventurados misericordiosos, que quando você tem a paciência com o equívoco social, quando você tem omissão, quando você não ressalta aquele equívoco, você permite que aquele equívoco contamine a sociedade. Então, assim, eu ter paciência com o equívoco... Rafael é cachaceiro. Gente, ele é um doente, olha só a cara. Rapaz, bom. Marcelo é cachaceiro. Marcelo fuma maconha. Então, assim, o Marcelo fuma maconha. O problema é dele. Então, vamos ter paciência, doente. Vamos propor um auxílio, vamos propor uma ajuda. Marcelo é traficante. É outra coisa. Porque ele saiu do nível de fazer mal a ele e ele agora cria um mal social. Então, nós temos que buscar os recursos legais para frear essa pessoa. Então, assim, existe uma diferença entre você ter paciência com o enfermo e você ter paciência com quem adoece. Aí você tem que buscar recursos sociais, os recursos legais, para que aquela pessoa que não está fazendo mais mal só a si própria, mas ela está fazendo mal a toda uma sociedade. Ela está contaminando a toda. Então, você tem que ter responsabilidade social. E por isso que, basicamente, ser paciente naquilo que se refere a uma pessoa é caridade. Agora, ser paciente com um mal que se alastra e contamina toda uma sociedade pode ser omissão. Quase sempre é omissão. Então, a gente tem que pensar muito sobre todas essas questões, porque aí você foge da sua responsabilidade social enquanto individualidade, esquece a lei de sociedade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas leis morais, que a gente tem que conviver em sociedade e tem que tentar funcionar. Henrique, querido, você está aí, quer falar alguma coisa? Eu quero abrir meu coração com o seguinte. Opa! Eu tive uma formação que eu sempre procurei, eu sempre fui preguiçoso. Então, eu sempre procurei o macete, o caminho mais curto, né? E isso, hoje, você vai vendo que te deixa com as percepções erradas. E a gente vive num momento de rede social, de que todo mundo posta uma frase de efeito,
todo mundo posta uma coisa inspiradora, e a gente tem que perceber que a vida é mais trabalhosa do que a frase do Facebook e do Instagram e quem recebe no WhatsApp de bom dia. Foi o que o Rafael falou lindamente, que é o negócio do judaísmo, de que cada um tem a sua percepção, a sua interpretação de 70 possíveis. Porque eu vi um monte de texto na vida já sobre Seja Como a Água, filme, o Mestre Yoda, o dos Karate Kid, não, e a gente muda a percepção de Jesus, vê a outra face, e a gente tem claramente a percepção do dia a dia de que é ficar calado. E aí vem o Café com o Evangelho em 2021, 7 horas da manhã, num sábado, e para muita gente é quando abre a mente. Hoje é terça. Desculpa. Perdão, já perdi. Para mim tudo é um sábado, Marcelo. Para mim tudo é uma segunda. Estou trancado em casa há mais de um ano. Para mim qualquer dia é dia. Se for hoje é domingo, hoje é domingo. Ligo até para ver Faustão. E a gente tem essa percepção de que a vida é aquela frase simples. E a gente esquece, muitas vezes, que aquela frase simples é uma interpretação, é uma parte de um todo muito mais complexo. Que é o que eu sempre falo com o Marcelo, Rafael, essa sintonia fina, só vivendo, só experienciando mesmo, só acertando e errando. E é ruim a gente perceber isso, que não vai ter um texto, não vai ser um palestrante que vai dar o caminho das pedras. Quem vai ter que descobrir o caminho das pedras é cada um dos ouvintes, cada um com as suas experiências, com seus erros e seus acertos, com muito mais erro do que acerto, infelizmente. É desgastante. Você fala assim, gente, eu ainda vou errar muito, muito, mas é no caminho do acerto. A gente ainda vai errar. E é ruim, não é ruim, mas é desgastante você pensar, fazer, gente, não tem uma dica, não? Tem várias dicas. Não quer dizer que com essa dica você vai acertar. Quer dizer que com essa dica você vai tentar acertar. Se a gente vai acertar ou não, é só o tempo, é só a experiência. É gostoso, mas é dificultoso, muitas vezes. Agradecer, já que é a última vez. Dói. Pô, rapaz, olha, a gente viu aqui em casa esse peixotinho de que Jesus Cristo é hóspede invisível dessa casa. Rapaz, isso dá um bug no cérebro. Isso dá um negócio dentro da cabeça. Porque se ele é invisível, não adianta não fazer, tem que não pensar. E aí você, na hora que a criança está ali gritando, sem motivo nenhum, você, na hora, você fala assim, cala a boca, pelo amor de Deus. Aí você fala assim, não posso falar, tem que agir com amor. Aí você pensa, não, eu já pensei, não adianta mais, mas eu não posso fazer mesmo assim. E com isso, você vai perdendo um tempo. Você fala, gente, e aí tem o que o Rafael falou hoje, calma, é um passinho de cada vez, se aceita como você é. Porque senão você vai dormir todo dia triste, decepcionado com a sua encarnação. E não é, né? A gente melhora um pouquinho. Agradecer muito, Marcelo, muito, Rafael. Muito obrigado pelas reflexões de hoje. Muito obrigado, pessoal do chat. Rafael, já sou time Volta, Rafael. Se você quiser dar mais propostas de estudo, estamos aceitando. E a gente vai fazendo todo dia um café com o Evangelho e um café de noite. A gente vai viver para isso agora. Fazer um jantar. Tá? Um bom dia. É uma delícia. Sopa com o Evangelho. Rafael, querido, suas considerações finais foi excelente. Adorei estarmos juntos. Nos conhecíamos de nome e é a primeira vez que estamos nos vendo hoje pessoalmente e somos velhos amigos de infância. Uma alegria. Pois é. Eu quero agradecer o Henrique, muito espirituoso, um amigo. O Henrique não deve se lembrar, mas uma vez nós estivemos em Rio das Ostras, nós fomos comer uma pizza junto. Lembra, Henrique? Nunca eu ia sacanear o Marcelo assim, ó, você não conhece, mas eu já comi pizza com ele. E aí? Agradecer ao Marcelo. O Marcelo eu conheço das palestras que eu assisto dele, olha só. Ele me chamou para fazer uma palestra outro dia, eu falei, bom, agora eu vou ser alçado à categoria de amigo do Marcelo, porque eu já era conhecido pelas redes sociais. Eu fiquei mais feliz, Marcelo, com o seu convite no WhatsApp do que propriamente para fazer a palestra.
porque para mim era mais importante ser seu amigo do que propriamente... querido, quando essa pandemia passar, a gente vai começar a se encontrar, se abraçar, tomar café, comer lambari lá na Beira-Rio. Quero agradecer a todos os amigos que desde cedo, desde 6h20 da manhã, estão aí com a gente. Porque, pessoal, olha só, os dias estão difíceis, mas nós temos uns aos outros, nós temos Jesus, nós temos os amigos espirituais, nós temos essa esperança que decorre da prática do bem. Então, agradeço a cada um de vocês e quando o Marcelo passar a bola, a gente faz a prece final. Já está com a bola é sua desde as 7h da manhã. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma prece final, já que nós lemos aqui um texto de Emmanuel, uma oração nossa do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, porque já que nós precisamos de paciência, o benfeitor nos traz uma mensagem de paciência, dizendo assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem pensar nos resultados, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Mestre amado, abençoe Henrique, abençoe Marcelo, abençoe a Dora, seus filhos, abençoe o programa Café com Evangelho, todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem, todos aqueles que estão vinculados conosco e dá-nos a tua paz, permanecendo conosco no decorrer dessa semana. Muito obrigado por tudo, que assim possa ser. Gente, que manhã deliciosa. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Henrique, muito obrigado aos companheiros. E lembrando aos nossos irmãos que amanhã temos mais Café com o Evangelho e Henrique ainda está travado na oração. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Henrique. Amanhã nós estamos juntos. Gente, um bom dia. Foi excelente. Obrigado, queridos. Maravilha. Beijo para todos. Amanhã nós estamos juntos.